trasplante penetrante tiene una tasa de rehabilitación visual que es muy alta, es un procedimiento muy exitoso. Mas lo que tenemos que saber para tener un trasplante penetrante que funcione visualmente: transparencia, curvatura y centración. Bueno, sobre transparencia, el problema puede venir del endotelio o de estroma. Sobre el endotelio podemos recuperar la función endotelial a través de diversas técnicas como DIMEC, PIDEC, DISAEC automatizado, DISEC y PACI-DISEC, que es una técnica que desarrollamos basada en el DISEC clásico. Hicimos algunas modificaciones en un pasos cirúrgicos. Bueno, todos sabemos que el DIMEC es increíble como resultado visual, es insuperable, pero tiene una dificultad intraoperatoria y también de preparación que es importante. El PIDEC, lo mismo. El DISAEC automatizado tiene un problema de coste por causa de los microqueratomos. El DISEC es una buena opción, pero la lamela no es tan delgada generalmente. Y el PACI-DISEC, con el PACI-DISEC podemos hacer lamelas ultra finas, aunque sea una disección a través de una disección totalmente manual. Bueno, entonces vamos a ver una QPP en que hicimos DIMEC para recuperar el endotelio. Es un paciente con una historia de 2 penetrantes, paquimetría alta, 20-200, visión. Aquí vemos erosiones epiteliales sintomáticas, burbujas subepiteliales y poca fibrosis estromal, lo que es lo más importante. Un edema corneal difuso y un lente que está bien. Entonces pensamos en hacer DIMEC en ese QPP. Y generalmente hacemos un injerto más pequeño, 7.0 en ese caso, más pequeño que el penetrante que era de 7.5. Bueno, aquí vemos el rollo endotelial dentro de la cámara anterior, técnica de apertura, tapping en la superficie del trasplante penetrante previo. Ahora sí, tenemos un rollo endotelial centrado que está abajo de una QPP. Eso es una lámpara de hendidura que utilizamos en quirófano para saber si está con la orientación perfecta. Y aquí utilizamos manobras de Diel-Summer, apertura de la lamela con paciencia, y ahí está la burbuja y listo. Primer día postoperatorio, y generalmente tenemos un gap, una brecha, un espacio que está desnudo, está sin células endoteliales del injerto de DIMEC, y también una área de sobreposición, de overlap. Aquí vemos el borde de DIMEC, gap y el borde de trasplante penetrante. Bueno, eso generalmente causa desprendimiento de la DSM, del injerto, en la junción, que es esperado, sabemos que va a ocurrir. Mira, aquí tenemos edema en aquella área. Bueno, vamos con OCT, hicimos Ribabo, inyección de aire y posicionamiento de la cabeza
y logramos el pliegue total de la DSM. Y adelgazamiento progresivo que nos muestra que estamos caminando bien. Con 90 días tenía 20-30, con 6 de astigmatismo, estaba plenamente recuperado visualmente. Bueno, podemos también recuperar un penetrante con DISAEC automatizado. Era un paciente que tenía historia de penetrante, visión de 20-200, edema estromal, un adelgazamiento de función, catarata. Entonces planeamos catarata, FACO, con DISAEC, utilizamos el Moria microquerátomo 350 de cabeza. Y planeamos también una incisión un poco más ancha para aprovechar y corregir el astigmatismo. Eso es 30 días de postoperatorio y vemos el borde de trasplante endotelial, penetrante y receptor, 3 tipos de tejido. Y esa incisión que planeamos de 4 milímetros en el eje más curvo hizo con que el astigmatismo fuera de 5.3 para 2.0. Y aquí está el OCT que nos muestra una lamela que está muy bien, alrededor de 100-120 micros. Esa refracción postoperatorio con 10 días, con 2 meses, con 4 meses, que logramos 20-30 de visión. Bueno, y también podemos hacerle un Pachy-DSEC. Ese es nuestro principal paper sobre el Pachy-DSEC, una técnica que tenemos orgullo de mostrarle a ustedes. Vemos un promedio de lamela de 94 micras, alrededor de 60% bajo 100 micras y 80% bajo 130 micras. Podemos considerarles lamelas ultrafinas, la mayoría de las lamelas, lo que es bueno para una técnica totalmente manual, un error de disección alrededor de 30 micras. Cuando comparamos con la literatura de DISEC, tenemos la segunda más grande porcentaje de lamelas bajo 100. Y cuando comparamos con DISAEC, con microquerátomo, tenemos una tercera más grande porcentaje de lamelas bajo 100. Aquí tenemos unas imágenes sobre algunos de las lamelas, 80, 50, 80 micras. Es el último paper in vitro comparando 4 tipos de profundidad. Y lo que vimos es que la profundidad de la incisión está muy correlacionada con el grosor de la lamela. Aquí tenemos los 4 grupos, Pachy 100, Pachy 50, Pachy 0, Pachy más 50. No voy a entrar en detalles, pero subtraer 100 o 50 micrones de lo que vamos a hacer de incisión de la paquimetría central. Y aquí tenemos 3 ejemplos de casos difíciles, son difíciles para DIMEC, y que fueron con suceso tratados con Pachy-DSEC. Glaucoma, opacidad vítrea, lente que no está bien, maculopatía, casos difíciles y que tuvimos un buen resultado. Bueno, además del endotelio, el problema puede estar en el estroma. Si tenemos opacidad en el eje visual, podemos hacerle PTK, especialmente cuando tenemos opacidades que son con profundidad bajo de 200 micras.
El FALC es anterior lamellar keratoplasty hecha con láser de femtosegundo. Entonces podemos también repetir la QPP. Bueno, aquí tenemos un caso en que le hicimos FALC, trasplante lamelar anterior asistido por láser. 86 años y una distrofia de tipo gotas, droplets-like, con historia de QPP y recidiva, no trasplante, ya con historia de PTK o pacificación, y no quería hacer otro penetrante. Aquí vemos unas imágenes, esos nódulos subepiteliales que se ven con iluminación indirecta. Aquí también, que está en la córnea del receptor y también en la córnea donante. Entonces, es clásicamente una recidiva de la distrofia. Opacidades subepiteliales, erosiones, aquí con dispersión escleral, depósitos. Y aquí vemos cómo corre negativamente con fluoresceína, que son elevadas. Opacidades con una profundidad máxima en el OCT de 230 micras. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cambiamos superficialmente con un trasplante muy superficial, que llamamos de FALC. La disección es hecha con el femtosegundo. Y aquí tenemos el postoperatorio inmediato con recuperación de la transparencia. Este es el OCT. Podemos ver que la superficie ahora tiene una regularidad y transparencia. Bueno, otro problema puede ser la curvatura. Repanaciones ovales, problemas de función, astigmatismo. Para ese caso, que tenía un problema de función, hicimos una queratoplastia lamelar en herradura, 55 años, 15 años ya de QPP, que no está centrada, pero transparente, funcionando. Astigmatismo de 13 dioptrías. Y aquí parece que está bien el estroma. Vemos adelgazamiento de la junción y tenemos muchas cosas que podemos pensar en hacer. Y decidimos por ese trasplante periférico inferior lamelar. Es un video un poco antiguo, pero solamente para mostrar que es una técnica que tenemos que reproducir el diseño dibujo que hacemos en el donante y también en el receptor. Y así quedó un trasplante personalizado, customizado, que es un poco más ancho en un lado y un poco más delgado en el otro lado. Fue customizado porque acuérdense que teníamos un trasplante penetrante descentrado. Y aquí está con un corte óptico que vemos claramente el trasplante lamelar, un lecho residual y una nueva curvatura anterior. No CT. Bueno, trasplante penetrante es un procedimiento muy exitoso, no hay duda. Pero astigmatismo después de trasplante es la principal causa de falencia funcional
visual, funciona. Entonces tenemos muchos casos con trasplantes que tienen más que 5 dioptrías de astigmatismos aún. Ese fue un paper después de mi tesis de posgrado, que combinamos PRK con los anillos para tratar astigmatismos altos post ceratoplastías penetrantes. Y vemos que tuvimos que desarrollar un protocolo de seguridad para hacer ablación con láser excimer sobre los anillos sin tener extrusión de los segmentos. Entonces no había en la literatura, tuvimos que desarrollar, y aquí vemos que el astigmatismo topográfico y difraccional mejoró muchísimo, y los pacientes mejoraron a pozos de anillos. Los anillos son muy buenos para eso, pero aún más después que le hicimos PRK. Cuando tenemos un problema de centración que no es, que es ligero, podemos hacer una cirugía refractiva customizada con PRK topoguiado o láser topoguiado, o entonces anillos, o entonces incisiones arqueadas con fento. Pero si tenemos descentración muy importante, a veces es mejor hacerle un nuevo trasplante penetrante. Y también podemos tener una combinación de problemas de curvatura con astigmatismo alto, también con transparencia, con problema endotelial. Entonces ya hemos visto este caso que le hicimos DIMEC y tenía astigmatismo alto. Aquí vemos el DIMEC en postoperatorio inmediato. Vemos el borde de QPP y también el DIMEC, que está muy bien. Pero ahora tenía 20-30, pero 7 de astigmatismo. Lo que hacer. Entonces, para ese paciente, pensamos en hacer arqueadas con láser de fento. Hicimos las incisiones anguladas y es el 7º día, casi no se puede verlas. Aquí con corte óptico se puede ver en la periferia. Y a mí me gusta mucho ese tipo de angulación en las incisiones. Un desplazamiento que se espera tener de la Baumann. Ese era el resultado. Entonces es preoperatorio de un paciente que tenía problemas de endotelio y también de curvatura. Le hicimos inicialmente el DIMEC y al final hicimos las incisiones arqueadas, teniendo un resultado visual muy bueno y también refraccional. Para terminar, trasplante de córnea es un proceso que transforma la vida de las personas. Un complejo proceso. Por detrás de ese proceso, de ese milagro, tenemos muchas cosas que ocurren y que no se ve en el día a día. Entonces, todo cirujano debe valorar, dar el debido valor a un trasplante penetrante y saber todo el proceso involucrado en un trasplante penetrante. Nós debemos valorar, dar valor a un trasplante penetrante y hacerlo durar lo máximo que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Dejamos las preguntas para el final. Ahora vamos a recibir al doctor Lucio Marañao con el tema perlas para un DMEC exitoso.
El doctor Lucio, oftalmólogo especialista en córnea, catarata, cirugía refractiva de Recife, especialista en catarata, trasplante y cirugía refractiva, se graduó en oftalmología y se especializó en la Fundación Altino Ventura. Ha realizado más de 14.000 procedimientos quirúrgicos con gran experiencia en técnicas de trasplante, incluida la técnica endotelial de TEMEC. Participación activa en diversos congresos y tiene actualmente un canal de enseñanza en oftalmología denominado Córnea Quirúrgica. Doctor, muchas gracias. Sí. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, tentar melhorar meu portunhol, para fazer entender, né? Mas muitas graças pela invitação, por essa oportunidade de trocarmos ensinamentos, não apenas na teoria, mas na prática nesses dias. Eu vou falar sobre as pérolas, dicas para um DMEC tentar ser exitoso. Nós outros sabemos que o DMEC é sim uma técnica fantástica que oferece a melhor qualidade visual imbatível, mas nós outros sabemos também o quanto é difícil, o quanto se cobra, certo? Para poder passar pela curva de aprendizado. Então, ao longo dos anos, separamos algumas dicas, porque não somente a cirurgia é impaciente, mas também na preparação da córnea, como falamos durante a tarde, certo? Então, para iniciar, gosto muito desta frase: estratégia requer pensamento, mas a tática requer observação. E na cirurgia de endoteliales, sempre temos os detalhes da observação, porque se não tiver observação nos detalhes, acaba se envolvendo talvez em alguma complicação. E o DMEC cobra muito no início da curva de aprendizado com relação a ser exitoso. Demais, certo? Então, vamos por partes, certo? Primeiro, na preparação da córnea, como scuba technique. É muito importante, eu gosto disso, porque passamos por alguns steps, por alguns passos durante a preparação. Como, por exemplo, colocar o líquido. Aqui temos um passo de peeling, de puxar, sim? De poder agarrar. Então, quando tem esses passos de peeling e de checar a DCM 360, procura usar o líquido VSS para diminuir a tensão e evitar rasgos que temos. Portanto, existem alguns outros passos que é necessário estar a seco, como, por exemplo, o scoring da 360 da DCM e a trepanação. Então, sempre na preparação da lamela vai ter o passo de encher com VSS e secar. Então, disso fica mais fácil para o corte. Mas quando queres checar, para ver como está e fazer o peeling, não é mais fácil, mas diminui a tensão quando coloca o VSS, certo? Então, temos aqui um scoring 360 para trepanação, que é uma dica simples, mas às vezes nós esquecemos durante a curva de aprendizado, certo? Muito bueno. Aqui tem o livro do professor Price, que eu indico. Realmente, me e Pedro estudamos por ele e passa algumas dicas realmente importantes. Quando fores começar o scoring 360, e o livro fala 0.5, ok. Só que, na minha experiência, eu gosto de ser um pouquinho mais.
Às vezes, no início da curva, está muito próximo à linha de Schwalbe, é uma área mais de adesão. É muito fácil ter rasgos, né? Alguns rasgos. Então, rupturas. Então, é normal no início da curva, eu tenho um pouco de medo de ir um pouco mais abaixo, mas cuidado, é pior se estiver muito próximo. Desça mais ou menos 1 milímetro ali para poder fazer o scoring 360. Eu gosto muito de fazer uma marcação antes de começar o scoring. Por quê? Porque esta marcação vai me orientar onde tem um rasgo, onde tens uma área de adesão, ou até mesmo onde tens uma boa área para fazer o peeling da DCM. Então, sempre começo, faço a marcação, ou pode ser alguma referência anatômica também, mas é importante para ser seu guia, né? Para guiar-te. E aqui, a scoreline, depois de ter feito 360, para um pouco e mira, observa, veja onde estão as melhores áreas para fazer o peeling ou as piores para não fazer o peeling, certo? Uma vez decidido, 2 regras, professor Price cita, que nós utilizamos frequentemente no DMEC, que são as regras de montanha e de vale e a straight line, a linha reta. É muito importante isso, porque, veja, mira, esse gráfico está nesse livro de Price. Procura começar a fazer o peeling em áreas de montanha e evita as áreas de vale, porque a tensão é maior e aí tens mais probabilidade de rasgos, certo? Então, procura começar o peeling em áreas de montanha. E, quando começar a desenvolver, muito cuidado com este sorriso que a DCM pode dar. É um smile perigoso, porque mostra a tensão. Se vê esse smile, para, certo? E procura pegar outro ponto. Tem alguma área de tensão. Por certo e mais adequado está esta straight line. Essa linha reta mostra que pode ir à frente, que não está com tensão. E aqui conseguimos mostrar, por exemplo, o peeling com detalhes na preparação da clone. No início, scuba technique sobre líquido, e aí começa, mira, a linha reta, straight line, e aí seguindo, mostrando que não tem extensão para poder fazer o peeling. Eu gosto muito de fazer 4 peelings, mas não obrigatoriamente tem que ser 4. Às vezes tem uma rasgadura, pode fazer em 3, 2, até mesmo uma área apenas, avança um pouquinho mais que é possível, mas é muito importante saber onde estão os perigos realmente, certo? Detalhe no scoring. Alguns detalhes importantes. Eu gosto muito de falar a coordenação das 2 mãos. Então, a mão esquerda é como se fosse o motor, a mão direita como se fosse o guia, o drive, né? Dirigindo ali. É claro que nós vamos tentar fazer em 1 milímetro ali, tentar, né, fazer totalmente 1 milímetro 360, mas aqui é como se fosse o motor e aqui o guia, tentando manter isso. Às vezes não é fácil, sobe, desce, mas vai achando o equilíbrio com a prática, com o treinamento. Ok. Então, sempre no scuba technique, esta parte do peeling, porque se for a seco, maior tensão, e maior risco de ter rasgo. E durante o peeling, observe a linha, e saiba onde o perigo está localizado. Então, às vezes, temos isso aqui, é o ideal. Eu me gusta muito quando aparece, está tudo perfeito, está tudo livre, certo? Então, tenho 4 áreas ok, para tentar trazer o DMEC para o centro, e sempre o centro estar aderido, certo? Tem que estar, senão vai ficar free flow. Então, 4 pegadas, ok. Pero, tem algumas situações que pode estar mais difícil, como uma área de adesão, aderência. Tens uma área buena para fazer o peeling, 2, ok. Não precisa ser os 4. Com 2 já dá para resgatar. Ele pode ir, seguir-te,
evita esta área de aderência ou de rasgo e evita a outra. Pero tem outras situações que os cirurgianos no início da curva, todos, e até bem avançado, pode-se encontrar um donante com diabetes ou muito friável lá desse meio. Às vezes vai encontrar isso, rasgadura aqui, rasgadura ali, outra rasgadura. O cirurgião, meu Deus, não tem área para peeling. Uma área de adesão, outra área de adesão, outra, o que sobra? Só sobrou uma. Esta é uma situação que, aqui outra parte, só tens uma área para fazer o peeling. E agora? Será que vai dar certo? Nesta situação, com uma área apenas, tens que fazer um pouquinho diferente. Mira, no meio da córnea, realmente, se antes estava a área central aderida, nesta situação, tu tens que avançar um pouco mais dessa área, trazer o máximo que pode e transferir esta área de aderência para cá, certo? Isso pode acontecer, mas realmente, por uma área apenas, tenta trazer o máximo que tem para além do centro. E aqui, como podemos ver, sim, uma parte de preparação, um vídeo, e podemos ir à preparação. Então, primeiramente, eu faço a marcação, né, para me servir de guia, com a mão esquerda e direita, tendo fazer o equilíbrio entre as duas, tentando manter em lado direita 1 milímetro abaixo da linha visual, certo? Uma dica, coloque um pouco de fluido atrás da córnea para facilitar a rotação do botão, certo? Uma vez feito, conseguimos ver a referência e aí coloco azul de tripã. Eu gosto muito também de avaliar o endotélio para a situação que está. E aqui, checar 360 como está lá o scoreline. Está bueno, ok? Vamos começar o peeling. Mira em la linha reta, sob Scuba Technique, bueno para outra parte. Sempre tentando escolher isso na prática, conseguimos ver a área de montanha, evitando as áreas de vale, e aí trazendo o espaço, né? Sim, devagar, para poder fazer a preparação. E aí sacamos o anilho da periferia, e agora é para ganhar a lamela. Scuba Technique, vem, deixe a descendência apresentar e vem puxando o espaço para conseguir a lamela de Dimek. Essa é a parte de preparação de botão de Dimek. Injetores. Preciso saber algumas dicas, sim. Já passamos problemas também com injetor. Eu uso este injetor, eu não tenho nenhum interesse comercial, mas acho que é muito interessante, injetor de Goide. Eu com ele me consigo ver a posição que está a lamela de Dimek, do roll, e para poder entregar na posição que temos. Agora, alguns detalhes na introdução de lamela. Uma vez que eu tenho visto na Cuba a lamela, a posição que tem, duplo roll está para arriba, ok? Talvez com a boca virada para a direita. Então, eu introduzo, primeiramente com a boca para baixo, mas eu sei que tenho que virar dentro do ojo para a direita para poder entregar o botão na posição correta. Então, eu entro com a face para baixo, certo? Completamente cheio de BSS. Utilize uma seringa de 1 ml, tem uma melhor sensibilidade para poder introduzir a lamela. Às vezes, com uma seringa de 13, de 5, vai muito rápido, que nem um foguete, né? E a posição da lamela de graft. Saber quando entras com a face para baixo, e aí sim, dentro do ojo, muda para poder entregar a lamela na posição. E aqui, outro detalhe importante. Você vira, realmente, para poder, como nós falamos, entregar na posição e tenta evitar a direção da pupila. Eu me gusta um pouquinho inclinado para o lado, para arriba ou para baixo. Nesse caso está bem, mas vai ter ojos mais desafiadores, às vezes que a pupila está maior e pode ir para dentro da pupila. Então, um pouquinho, uma dica é, bota um pouquinho de lado
para tentar a injetar, evitando a direção da pupila, certo? E sempre gosto de botar numa média câmara anterior. Hora da retirada. Hoje à tarde nós vimos a expulsão da lamela sem cuidado, né, que tem. Isso pode acontecer depois da introdução. Então, pelo fluxo, pela pressão que tens, pode voltar ela. Então, quando for tirar, segure antes com algum instrumental, antes de remover, e muita atenção no movimento, realmente perto da incisão, soft move, bem suave, para poder remover os injetores. Senão, pelo fluxo de DSS, pode sacar lá fora. E esta situação pode acontecer. Ok, coloquei para dentro, ficou um pouquinho ali na incisão. Eu gosto de taquinho de golfe simples, coloca na lamela impura, coloca para adiante, adentro. E sempre, após implantar a lamela, suture. Seja qualquer endoteliado, de ZEC, de ZAEC ou de MEC. Temos que ter o olho cerrado para poder trabalhar melhor com a lamela. Certo? Aqui conseguimos ver algumas técnicas já também de aberturas, algumas dicas. Nós sabemos que temos aqui paper descrevendo do Meles, como estandarte no touch technique, manobra de exame, que é o carpet roll, manobra de da pena, que coloca uma burbuja de aire arriba na lamela, single slide cannula, e algumas técnicas auxiliares. Esta, para olhos mais complicados, às vezes invertido, nós outros vamos ter que usar o flushing ou uma manual centralização, o bubble bumping, ou abrir a lamela com técnicas diretamente com aire. Óculos vitrectomizados, às vezes a lamela de um donante de 40 anos de idade, que é muito cerrada, temos que abrir diretamente, às vezes com a boca. Então, vamos apenas citar rapidamente aqui, standard no touch technique, certo? E aqui a de exame que utilizamos muito na abertura do carpet roll, segura na cânula e abre esse carpet roll com a outra. Da pena, Meles utiliza muito esta, às vezes temos que utilizar de canholos vitrectomizados, tem que ir direto com a burbuja de ar, arriba de la lamela, abre, depois remove a burbuja de ar e coloca um barro para poder subir a lamela, certo? E aqui apenas o slide com uma cânula, com o fluxo de humor aquoso, consegue abrir a lamela dentro da telhada de DMEC. Então, de exame, bem suave o TEP, às vezes central. Eu gosto muito da regra de dizer quem controla a cirurgia de DMEC não é a cirurgia, é a lamela. Porque quando ela se mostra do jeito que está, o cirurgiano vê onde tem que dar o TEP. Se der o TEP errado, pode complicar um pouco mais. Essa é a grande dificuldade. A posição, a forma que a lamela está, é que vai definir aonde fazer o TEP. Neste caso, no meio do scroll, e tente sempre entregar-se com a posição correta, esta primeira lamela. Uma coisa comum que ocorre frequentemente, Lúcio, coloquei a lamela, está difícil de abrir. Então, vou tentar a técnica de exame. Por que não abre às vezes? Muito importante avaliarmos se temos uma área livre ali, pero, às vezes, estamos dando o TEP em cima da dobra. Então, não vai abrir. O ideal é fazer esse TEP antes, segure, e antes da dobra, fazer o TEP, porque se fizer o TEP em cima, não vai abrir. Não tem o fluxo da onda, do mucoso para fazer a abertura. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo, certo? Então, antes, a gente tenta fazer essa onda para poder abrir a lamela. E a câmera realmente média ali para trabalhar. E conseguimos ver um vídeo com a técnica de exame de carpet roll. Então, vamos ver aqui um pouco. Eu gosto de entrar, eu opero sempre temporal, eu dou um fluxo central para ver de onde está a posição. Começo a tentar abrir
seguro e esta de dir exame com capa de rolo, certo? Às vezes, se eu bato em cima da dobra, não abre. Aqui estou tentando centralizar e aí sim, fazer a abertura, segurando, está feita a técnica de dir exame de abertura. A grande maioria nós vamos utilizar essa. Vou ver outro caso. Técnica de dar pena. Então, a gente tenta dirigir, colocar na posição de aire arriba do botão. Às vezes é difícil, lamela de donante de 40 anos, ou a barra 35. Então, temos que colocar a burbuja de ar para tentar abrir esta lamela. Tenha cuidado para não ter o escape do ar, porque se tiver o ar na periferia, fora, é mais difícil de abrir. O ar tem que estar arriba, dentro do scroll. E aí sim, com o aumento da burbuja, fazer o aumento da abertura gradualmente desse botão da lamela de DMEC. Aqui conseguimos ver um pouco a manobra de dar pena. Às vezes temos que usar manipulação direta para abrir o botão. Certo? Aqui checando, tento ver, tento fazer a leitura. Importante fazer o Motsuri para saber a posição correta. E aqui estava um pouco difícil, assim, de poder abrir. Tento colocar uma burra. Tento manter ali no meio da lamela. E aí fazer um pouco a abertura. Começa a abrir um pouco a burra. Dentro me ajuda. Se a burra estiver fora, me atrapalha. E aqui o slide, apenas usando as ondas, tá? Na câmera anterior. A gente consegue ver. No touch. A gente vai fazer o tab e começa a fazer a abertura, aí de exame, e vai sentindo lá a lamela. Tenta centralizar, fazer a rotação, vou tentando abrir, e às vezes com uma cânula apenas, o slide, eu começo a abrir, sem precisar da outra, com o fluxo pela onda de nervoso para poder fazer a abertura. Centralizando um pouco, com sorte, suavemente. Às vezes o cirurgião vem do DISEC com tepes um pouco mais fortes, o DIMEC pode dobrar-se aqui checando. Eu posso checar por abaixo também, o Mitsuri invertido. E aí checando que está, e tenha certeza que está, antes de botar a burbuja no final, está na posição correta, certo? E aí trazendo um pouquinho mais para um burpee, e aí trazendo um pouco mais para abrir a última parte. Não faça isso. Algumas dicas para nós. Então, se tem essa situação, e para mim, ela é mais perigosa em DMEC. Muito fácil upside down, muito fácil inverter. Porque o cirurgião vê no microscópio e tem esta aba overlap sobre a outra e acha que é a correta que está. Eu vou abrir agora, neste momento, ok? Estar invertendo o botão, certo? Então, temos uma situação, veja como é muito fácil enganar. Parece que está na aba certa, mas é preciso checar se não está havendo um overlap ali. Então, não faça realmente a abertura segurando em cima e tentando abrir, aqui como não mostra, certo? Às vezes temos uma situação de um origami japonês, não tem forma nenhuma. Vai encontrar isso, né? Não tem forma nenhuma para poder dar. E o que fazer? O que fazer agora? Então, tem algumas técnicas, certo? Não vai adiantar fazer o tap superiormente. Neste caso, às vezes de lado, ok. Pode, às vezes, abrir a lamela. Ou, no caso de flush, muitas vezes também tem que vir, chegar com fluxo e fazer um flush rotacional para poder tomar a forma novamente da lamela. Você pode tentar primeiramente no tap nas laterais, mas se não der, tem que fazer o flush para poder rodar. Outra situação, realmente está acá e vão encontrar isso. Está numa ponta, um tico lá fora. Então, cuidado com a depressão da incisão, porque pode expulsar a lamela, certo? Então, não faça isso. Não faça nenhuma depressão, com muito cuidado, com talvez um taco de golfe,
tenta colocar a lamela ali dentro, muito suavemente, como conseguimos mostrar nesse gráfico aqui. Outra situação, realmente, são situações mais desafiadoras, com um graft mais enrolado, né? Enrolado, sim, eu vou aprendendo. E não vai adiantar fazer o tap arriba, que vai ficar em rotação totalmente. Então, neste caso, tens que deixar uma câmara anterior rasa. E aí partir, às vezes, por uma manipulação direta com a bolha, certo? E aí diminui a câmara anterior, coloca na burra e tenta abrir e ver qual lado que está aberto. Primeiro, tens que abrir isto, pero se não tiver uma câmara rasa, vai voltar para a mesma posição. Este que está o grande desafio, principalmente olhos vitrectomizados. Claro que não é para o início da curva de aprendizado, este olhos, mas tens que abrir um pouco, quando viu que abriu, deixa a câmara anterior bem rasa. Mas, Lúcio, vitrectomizado é difícil às vezes. Eu uso a técnica de sugar, aspirar um pouco de humor aquoso e colapsa a câmara anterior para manter a lamela aberta um pouco. Upside down, invertido. Então, às vezes, temos essa situação, né? Certo? Você tenta, checa com Mutsuri. Pode ser o arriba, e eu uso o Mutsuri modificado. Às vezes, a barro, o ideal é que não faça a movimentação. Essa é a técnica do Mutsuri tradicional, em arriba. Então, nós vemos que está invertido. Alguns casos, podemos fazer um tap. Tem um vídeo de Pedro, também tem que só com tap conseguiu botar na posição normal. Mas, geralmente, tens que usar um flush para poder, de baixo para arriba ou arriba para baixo, para poder colocar na posição correta. Certo? E o que devo fazer? Em outras situações também, que podemos ver. Veja cá. Então, está aqui uma parte aberta, câmera anterior média, eu tento abrir ali com cuidado, tente centralizar primeiramente e muito cuidado, uma dica com botões com lamelas grandes. Aí sigo um tradicional de exame com caput roll, em que nós outros conseguimos desenrolar e colocar. Muito simples aqui. Mas esta é a situação em vídeo mais perigosa. Parece, para mim, para o cirurgião, eu quero que esta parte lá direita seja a parte certa, eu vou abrir, e se tiver um overlap, vai inverter, vai causar um upside down. Então, se tiver esse overlap, como fazemos? Esta é a situação que está. Eu atualmente gosto de checar com a câmera, eu vou provocando a lamela. E atualmente gosto de entrar no lume, no centro que temos. Mas eu identifiquei e fiz um teste para o fluxo de o moracudo levar para o outro lado e abrir. Aí sim, está na posição correta. Botei esta parte que está do overlap na posição correta, e aí não tem segredo, é o exame, o caput roll, com câmara anterior média, tenta centralizar, primeiramente, e pelo próprio fluxo, vai tentando abrir e centralizando, e aí sim. E sempre cheque se realmente não está invertido. Certo? E aí tem o último caso para mostrar, mais desafiador. Foi recentemente, esse caso. Uma situação de midríase paralítica, chegou encaminhado aqui um colega, com midríase, vítreo em câmara anterior e um edema córneo. O que fazer? Qual a técnica? A gente pensar um pouco. Bem, alguns passos. Primeiramente, se eu vou tentar um de MEC, um de ZEC, neste caso, logo com a pupila aberta, será que funciona? Acho que não, né? Então, como será? Então, eu decidi fazer em 2 tempos. Primeiro, aqui um vídeo e vamos comentar. Primeiro, uma íris cerclagem, uma cerclagem de íris, para depois, em segundo tempo, fazer o de MEC. Triancinolona, checa o vítreo, fiz uma vitrectomia, e aqui vou testando a íris, quanto pode vir, e aí sim, fazer uma cerclagem 360 primeiro, não é fácil, realmente é difícil
mas com calma, despacito, paciência, nós vamos fazendo os bites, as medidas, em 360, um chuleio, né? Realmente, abrimos algumas para centésimos, passo primeiramente os 180, depois pela mesma incisão um pouquinho maior, vou fazendo o outro lado de 180 graus, fazendo pequenas mordidas, faço a saída, e aí a parte final, e aí tento fazer, puxar, né? Puxar, e aí fechando esta pupila, primeiramente. É muito importante ter esta pupila fechada para depois partir para o médio. Isso foi mais ou menos há um mês atrás, e desculpe a qualidade do vídeo, mas era no interior de um estado, eu levei na câmera, e aí começa a abrir a abertura do MEC, para poder resgatar ela córnea. Primeiro a seclagem, depois o MEC, o nosso teste, tenta centralizar no corpo, fazendo os testes, e aí a abertura. Esse era o quadro realmente inicial, e depois, alguns dias com a burra, bem recente, já recuperando a córnea, só em ter cerrado a pupila, já houve uma melhora grande da visão paciente, smile, né, realmente, certo? Então, para finalizar, é realmente uma reflexão, certo? De todos, né, muito válido, porque ele transmite o que sabe e aprende do que ensina. Isto é uma frase de uma poetisa brasileira, Cora Coralina, certo? Que nos traz. E eu queria, sim, invitá-los para o nosso curso de DMEC em outubro. Tivemos o DISEC agora em junho. E o curso de DMEC vem com teoria, um mês de teoria, 4 aulas, e depois indo para Recife, a Veneza brasileira, ou a Disney World das córneas. Tem muitas córneas para treinamento. E para a parte prática, de wet lab, brainstorm, cirurgia habitual, preparação em vivo, com 2 cirurgianos e meu sócio Pedro Petuno, e provavelmente, sim, mais fácil de ter discípulos de cirurgia ao vivo. Claro que depende da central de transplante, mas é bem provável de ter, sim, cirurgia ao vivo, tá? Muitas graças pela atenção de vocês. Bueno, muchas gracias. Excelentes exposiciones, realmente cómo rescatar nuestros penetrantes en Perú. Todavía hay muchos pacientes con penetrantes, con grandes astigmatismos. Son trasplantes totales y lo que queremos es tratar de virar la mayoría a este tipo de cirugías, ¿no? Es difícil hacerlo, encima no tenemos córneas, se nos sale mal y ¿qué le ponemos al paciente, ¿no? Entonces, para eso están las prácticas, los web labs, los cursos y todo el empeño que se pone siempre para eso. Antes de llamar a todos para la discusión, pregunta para los 3 expositores. Los 3 expositores son de diferentes lugares de Brasil. ¿Cuánto trasplantan al año en cada uno de sus sedes? ¿Cuántos trasplantes de córnea hay en cada uno de sus sedes? La clínica actual, Ajá. no sé, sinceramente, Aproximadamente. yo hago como que 2, 1, 2, cada 15 días. Pero el centro más grande, tal vez 5, 10, tal vez algo así. ¿Doctor? Eu não tenho cultura, eu vi os dados por ano, 500 por ano, e no meu serviço, a média por semana, 3, 4 por semana. ¿Mi doctor? Sorocaba, casi 3.000 por ano. Presidentes, Y nosotros en Perú, ¿cuántos hacemos por año? Llegamos casi a 10, sumando todos los públicos, privados, ministerios de salud y clínicas privadas. Las últimas estadísticas, más o menos. O sea, ustedes son los que más hacen.
pero por eso prácticamente, porque últimamente en pandemia se hacen 10, entonces por eso son 100 y tanto nada más, por lo que hacen más los privados. Pero en general, las comparaciones son terribles, ¿no? Entonces, bueno, para un poquito centrarnos en esa realidad. Bueno, y entonces ahora voy a llamar a la doctora Amelia Zarrate, que me va a ayudar a moderar las preguntas, y vamos invitando a todos nuestros distinguidos miembros de la mesa que nos van a acompañar. Invito en primer lugar al doctor Juan Almeida Alcántara, que ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros. Pase, doctor, por favor. El doctor es el director general de la Dirección General de Donaciones y Trasplantes y Banco de Sangre a nivel Perú, ¿no? Gracias, doctor. No lo conozco personalmente al doctor Brizuela, no sé si está por aquí o ha enviado a alguien porque dijo que iba a hacer. Ay, doctor, disculpe, pase por favor, no lo conocía, no sabía quién era. El doctor Francisco Brizuela Ponzán es su representante es el doctor Félix Briceño, es representante del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gracias, doctor, por estar aquí. Invitamos a la doctora María, gestora del curso que se está llevando a cabo de salud y que ha tenido la coordinación de traer a todos estos invitados internacionales. La doctora María es gerente de trasplantes de salud. Invitamos a nuestros invitados internacionales para que se acerquen también a la mesa de honor. El doctor Pedro Bertino, por favor. El doctor Lucio Marañón y el doctor Rodrigo de Brito. Y también queremos invitar a distinguidos miembros de nuestra Sociedad Peruana de Oftalmología, a la cabeza, y gracias por el apoyo, al doctor Gustavo Avilés, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Si vamos poniendo aquí, por favor, unas sillitas. El doctor Nicanor Pinajeros, también es past presidente de la sociedad. Asimismo, al doctor Luis Izquierdo Jr., también más presidente de la sociedad. Al doctor Luis Mesías Costilla, que es el doctor que trabaja en el Instituto Nacional de Oftalmología, dirige lo que es el capítulo de lo que es de córnea. Y bueno, creo que lo que queremos es tratar de conversar un poco más, tratar de buscar soluciones y para amenizarnos un poquito estamos haciendo pasar un pisco sour y la dejo a doctora Vilés para dar unas palabras con un brindis y comenzar con el. Muchas gracias, doctora Karin. Bueno, realmente para nosotros es un gusto el evento que se lleva en esta oportunidad en nuestro local institucional de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Y bueno, hay dos razones muy importantes para romper el protocolo. Antes de la discusión, vamos a invitar a que nos sirvan un pisco sour para hacer el brindis y entrar en calor ante la discusión. Y las dos razones importantes son el éxito académico que comparten nuestros colegas de Brasil, transmitiendo toda su experiencia. Y el segundo punto importante para celebrar es que gracias a este curso, a la importancia que se está dando al trasplante de córnea, hoy estamos reunidos en este salón los 4 sectores de salud del país. El sector MINSA, el sector salud, el sector Fuerzas Armadas y Policiales y el sector de las otras instituciones privadas. Y eso es algo que tenemos que saludar, porque el trabajo multidisciplinario e interinstitucional es lo que va a llegar a que veamos esto desde un punto de vista de salud pública. Hemos podido ver ayer los números que nos mostraba la doctora Karina Arellano y realmente sorprendentes la distancia que nos falta recorrer para poder estar a lo que todos quisiéramos llegar. Pero este es el punto de partida y creo que el trabajo entre todos los sectores en forma articulada, unificada y horizontal es lo que nos va a hacer crecer como país. Nosotros como sociedad queremos aportar todo nuestro apoyo académico, logístico, normativo, lo que fuera necesario para todos juntos salir adelante y que mejoren los números que tenemos hoy en día en lo que significa el trasplante de córnea en el país. Les pido a todos que las doctoras, por favor, sus copas.
Bueno, para hacer- Le voy a robar la copa a la doctora Karin. Y quiero hacer un brindis por todos ustedes y por el futuro del trasplante córnea en nuestro país. Sean todos bienvenidos y vamos a deleitarnos de este sabroso pisco sour peruano para entrar en calor y que la discusión de estas charlas sea mucho más amenas. Salud y bienvenidos a todos.